Olá, boa tarde, professoras, professores. Espero que estejam muito bem, né? E hoje, um pouquinho atrasada nesse mês, eu venho apresentar os jogos do mês de maio. A gente ficou um pouquinho atrasado aí porque nós estamos com os jogos novos, né? Época de lançamento de jogos novos. Oi, Cris! Então, eu atrasei um pouquinho essa live. Então, eu vou mostrar os 3 jogos que estão em oferta no site com 25% de desconto. Beijos, querida! Aproveita a sua viagem aí. E esses 3 jogos que eu vou mostrar, se você comprar os nossos packs de jogos do mês, nós já estamos em maio. Se você começou em janeiro até dezembro, você vai ter a nossa coleção completa. E já em primeira mão eu digo para vocês que atualmente a nossa coleção completa tem 42 jogos. Daqui a um mês ela vai ter 45 jogos. Então nós estamos preparando 3 títulos novos, por isso que eu tô meio sumida daqui, né? Por isso que eu não tô, porque são 3 títulos novos. Eu vou adiantar para vocês quais são. Vamos ter o jogo da memória da família, para aprender os nomes dos membros da família em inglês. Vamos ter o jogo que ensina 45 itens para as crianças, que são Shapes, Numbers and Colors. E a gente está reformulando as cartas da Play to Learn. E o outro jogo é Fruits and Vegetables. A gente tem o Food and Drink, mas aí eu achei, assim, pesquisando, né, eu vejo que tem uma necessidade, principalmente para o infantil, ter somente Fruits and Vegetables. E o legal é que essas cartas vão ser diferentes, porque as cartas da Play to Learn normalmente é assim. Uma carta tem a figura, né, e a outra carta tem, vou pegar aqui, uma palavra escrita, certo? Nesses 3 jogos que eu falei, a gente vai ter a figura e a palavra em todos os cards. Então vai dar para usar a partir de 2, 3 anos de idade, né? Porque normalmente eu não consigo usar assim com as crianças, porque elas não se sentiriam, né? Claro que eu não tô pegando pares. Mas enfim, aguardem que as caixas estão lindas, lindas, lindas. Foi todo reformulado, o design, e é muito, vocês vão amar. Então, ó, Shapes, Numbers and Colors, 45 palavras para as crianças. Aí de família eu contei hoje, porque a gente incluiu grandmother, grandfather, grandparents, incluímos stepmother, stepfather, stepbrother, stepsister, 33, um vocabulário de 33 palavras. E Fruits and Vegetables, 28 palavras novas, sendo que 14 frutas e 14 legumes. Só quero... Aí você vai escolhendo. Se as crianças são muito pequenas, vocês podem usar ali com as crianças. Você escolhe quantos você quer. Vou ensinar 5 por vez, vou ensinar 10 por vez. Mas não tô mostrando nada, só tô contando porque eu não me aguentei, né? Por que tá tudo atrasado aqui? Essa é a live para eu mostrar para vocês os 3 jogos de oferta desse mês. Então, vamos lá? Já falei bastante, já contei as novidades. Então, um dos jogos que nós temos em oferta é esse aqui, é o Feelings. É um jogo que ensina 28 sentimentos em inglês. Então, tem a cartinha com o sentimento e tem a palavra. Vou mostrar um par, certo? A cartinha e a palavra. São 28 sentimentos. E tem também esse jogo. Então, por exemplo, esse material aqui, você pode usar a partir de 6, 7 anos, quando ele já está alfabetizado. Como eu gosto de atingir um grande número de pessoas, que o professor compre, ele consiga usar com muitas pessoas, e aí, esse aqui já é para aquele aluno que já está falando, para ele conversar sobre os sentimentos. Então, é um tabuleiro, vem com os pinos e dados. Se ele cair aqui, ele tem que falar o nome desse sentimento. Se ele cair aqui, que seria o número 3, ele tem que vir aqui e ver qual que é a pergunta número 3. Eu vou ler para vocês. Tell us one sad thing that happened today. Então, isso aqui é para fazer com que o seu aluno pense nos sentimentos dele
e compartilhe com a classe e fale. É excelente para desenvolver a fluência dos seus alunos. Todos os nossos tabuleiros têm esse objetivo: consolidar o que foi ensinado com as cartas e fazer com que o seu aluno fale um pouquinho mais. Então, as cartas, né? Que dá para brincar, que se você procurar no feed, você vai ver que tem, no mínimo, 10 maneiras de eu brincar com essas cartas aqui. E eu sempre digo que, se o aluno não está aprendendo da maneira com que você está ensinando, você tem que ensinar de uma maneira que ele aprenda, sem ser boring, sem ser maçante. E aí a Play to Learn oferece inúmeras maneiras. Todos os dias eu tô aqui compartilhando uma maneira diferente de usar os jogos. O segundo jogo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Nós temos 9 títulos assim. Jogo de estrutura da língua em cartas. Para o seu aluno brincar como se fosse um baralho, como se estivesse jogando tranca ou algum jogo desse daí. E aí, o que dá para fazer em torno de 14 frases. E aí, o que vem no jogo? Vamos lá, vamos separar aqui. Cadê? Eu quero um you, quero um... Aqui, you, achei. You are going to buy a house quando? In 2 years. Então, o seu aluno, ele aprende as partes do discurso, né? Então, para eu montar uma frase no futuro com going to, eu preciso do sujeito, eu preciso do complemento, que nesse caso é o verbo to be, eu preciso do going to com o verbo principal, going to buy, e eu preciso dizer quando essa ação vai acontecer, in 2 years. Essa é uma maneira muito divertida dos seus alunos aprenderem a estrutura da língua em inglês. Então, como eu disse, nós temos... Estava desligando uma ligação. Nós temos 9 títulos. Esse título aqui que eu estou mostrando para você é o going to. Tem também as cartas com not. Então, você pode também... Deixa eu ver se é melhor, tá meio escuro aqui. Não. Tá ok. Deu uma escurecida, eu não sei se é porque eu bati aqui ou não. Então, você consegue... O seu aluno consegue perceber... Porque não dá para fazer uma frase sem sujeito. Eu tenho que fazer a frase com sujeito, o complemento, o verbo principal e quando a ação vai acontecer. Depois que ele jogou esse jogo como se fosse um baralho, fica muito mais fácil. Ai, tá bom? Que bom. Fica muito mais fácil para ele aprender a estrutura da língua. Além esse mês, o going to é que está em oferta. Mas nós temos também, só para vocês saberem, temos do to be, do simple present, que inclusive o simple present tem double age questions, temos do present perfect, present continuous, past continuous, can, verbo to be no passado, o did e o going to, certo? Tem vídeos mostrando como é que você faz para jogar como é que você joga esse jogo aqui. Também tem diversas maneiras, você pode fazer muitas atividades com um baralho, que eu sempre gosto de destacar para vocês. Quando você compra um baralho desse aqui, você consegue fazer, para ensinar o going to, você consegue ensinar o going to de, no mínimo, 10 atividades diferentes. Então, se aquele aluno está com mais dificuldade, pode ser na escola, você pode ser um professor particular ou até um pai que quer ajudar o filho com dificuldade, tem 10 maneiras de usar. Então, não é aquela coisa repetitiva que ele cansa e não consegue chegar no objetivo. Uma das maneiras eu vou explicar uma maneira aqui para vocês, que é você embaralha as cartas, distribui 5 cartas para cada aluno, pode jogar até 6, coloca as cartas viradas para cima, aqui no meio da mesa, eu acho que tranca é assim. E o que sobrou você põe do lado, ele pode comprar. Aí, se ele tem, só que ele tem que baixar frases. Antes de baixar as frases,
ele tem que sempre trocar uma carta com a que está na mesa. Troquei a carta e aí eu faço a minha frase. You are going to study abroad in 2 years. Going to study abroad in 2 years. Ele vai baixando essas frases aqui e essa estrutura vai ficando comum a ele. E ele aprende dessa maneira. Fazendo, é claro, ele aprende ali com a mão na massa, gente. Não tem, sabe, é como se ele pudesse pegar as palavras e colocar nos lugares certos. Então, esse é o Going To, que também tá com 25% de desconto no nosso site. São os 3 jogos. E o último jogo que tá lá, o jogo do mês de maio, é esse aqui. É um dos campeões de vendas da Play to Learn. É um material que vem com 30 cartas, sendo que vem com perguntas na frente e no verso. Ó, eu tô com uma aqui. Vou ler as perguntas que estão aqui na frente. What's your favorite site? Why do you like it? What do you use it for? Do you have a Facebook account? Então aqui é para você perguntar, ter um pequeno diálogo, uma pequena conversa. Sabe quando você recebe aquele aluno que quer falar desde a primeira aula, quer falar desde o início? Inclusive dá para falar desde a primeira aula, porque no início são perguntas muito simples. What's your name? What's your phone number? Agora ele tá fora da ordem, eu não sei se eu vou achar a carta de número 1. Mas a carta de número, aqui ó. What's your name? What's your address? What's your phone number? What's your email? Quer dizer, com essas perguntas, você ensina o seu aluno a responder, ele começa a ter aquele gostinho de como é falar inglês. E ele tem várias maneiras de usar. A maneira que eu gosto muito, porque ela envolve perguntar, ouvir, entender, escrever, é essa daqui que eu vou falar para vocês. Então eu pergunto, sempre em pares, né? Você dá a carta, coloca seus alunos em pares, eu vou entrevistar o meu parceiro, anoto as respostas dele, ele vai me entrevistar, anota as minhas respostas e depois eu tenho que, ou dependendo do tamanho da sua sala de aula, se for uma sala de aula pequena, você pede que ele compartilhe as 4 informações que ele conseguiu do colega. Se for uma sala de aula muito grande, você pede que ele escolha 1 ou 2 informações. Vejam quantas atividades ele tem que fazer. Fazer a pergunta, anotou a resposta, ouviu, né? Ouviu, entendeu, anotou a resposta. E depois ele vai ter que organizar essa resposta e falar para a sala de aula. Então ele vai ter que transformar o que ele ouviu com a pergunta numa frase afirmativa. Por exemplo, what's your name? A pessoa, por exemplo, responde, my name is Robert. E aí eu tenho que falar his name, quando eu for contar para a classe, his name is Robert. Né? Eu tenho que perceber que eu vou trocar o pronome. His address is, eu falo o endereço. His phone number is, his email is. E se for uma mulher, eu uso her. Então, tem muitas coisas envolvidas aqui. É muito bom, né? Esse tipo de atividade. Se você tiver um cartão desse, usar um cartão desse por aula, durante o ano todo, eu garanto que o seu aluno vai ter um maior desenvolvimento da fluência. Tem esse aqui, que eu acabei de mostrar, que ele é bem básico. Vamos ver se eu pego um pouquinho mais. Olha só, passado. Vamos ler as perguntas que estão aqui. Did you meet anyone interesting last weekend? Who did you meet? Why is this person interesting? Are you going to see this person again? Então, quando eu entrevisto meu colega, eu faço as perguntas, anoto e depois eu tenho que falar. Peter met, aí eu vou ter que usar, né, aqui did you meet, e eu vou ter que usar o verbo no passado, porque aqui estava com did, certo? Então, esse exercício de você fazer a pergunta, anotar e depois ter que contar para a classe em que você muda o pronome é muito interessante. Faz com que o seu aluno pense. O seu aluno aprende à medida que ele consegue pensar, se colocar ali no aprendizado. Então, esses são os 3 jogos que são os 3 jogos do mês.
Antes de acabar a live, eu quero dar mais uma dica de uma atividade que eu gosto muito. Eu gosto de atividades... Isso, Milene, no mesmo cartão tem perguntas dos dois lados. Então, são 30 cartões, com 60, na verdade você ganha 60. Como eu sou uma pessoa muito econômica, eu achava impossível. Como é que eu vou imprimir isso aqui de um lado e deixar o outro lado vazio? Não, né? Eu sempre penso assim, quando o professor compra um jogo da Play to Learn, ele tem que ter tudo que ele pode, o máximo possível, certo? Deixa eu dar mais uma dica antes de eu terminar. Gostou, Milene? Antes de eu terminar, é um outro jogo, outra atividade que eu gosto muito, porque trabalha com a inteligência do aluno. Eu gosto muito de considerar que o meu aluno é muito inteligente e ele vai conseguir. Por exemplo, você já ensinou esse jogo aqui, já ensinou o Going To. A atividade que eu tô falando é Find Someone Who. Eu não sei se vocês conhecem essa atividade. Eu conheci num livro lá em 1990 que se chamava New Wave. É uma coisa de velho, né, gente? Mas era uma atividade muito legal. E eu fiquei muito feliz quando eu percebi, né? Demora pra gente perceber as coisas. Quando eu percebi que dava pra gente fazer. Então dá pra fazer Find Someone Who com as cartas dos verbos. Então eu dou só as cartas com esse verbo aqui. E aí o meu aluno vai ter que Find Someone Who usando aqui. Por que que é inteligente? Porque eu tenho aqui Going to meditate. E aí ele vai ter que perguntar para todo mundo. Eu dou o miolo e ele vai ter que chegar para o colega e perguntar: Are you going to meditate tonight? Então ele colocou Are you? Ele teve que perceber que a pergunta começa com Are you? E ele teve que colocar quando. Até ele vai fazendo essa pergunta. Então tem uma repetição significativa. Não é aquela repetição por repetição. Ele tem um objetivo de fazer essa repetição. E daí, quando ele encontra alguém, ele escreve o nome da pessoa e depois, novamente, ele conta para a classe. Joana is gonna meditate tonight. Eu adoro essas atividades. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que, assim como esse tipo de atividade, né, o Find Someone Who, eu posso fazer outras atividades dando uma parte do discurso para o meu aluno. Porque vocês devem perceber, assim como eu tinha alunos, né? Atualmente eu não dou mais aula para alunos, só professores. E aí, a gente pedia para que ele fizesse alguma frase, ele ficava pensando muito tempo, porque é um número infinito de verbos e ele realmente vai pensar durante muito tempo. Agora, se eu já dou o verbo, ele só tem que fazer a frase. Então, eu ajudo o meu aluno. As cartas ajudam muito. Inclusive, vou compartilhar uma outra atividade que dá para fazer, que pode ser com essa daqui, ou você pode colocar qualquer uma. Chama-se Sentence Race, que é a corrida para frases, né? Para fazer frases. Aí você faz, por exemplo, 3 grupos, você vai fazer 3 montinhos com as cartas, pode ser viradas para baixo, cada grupo atrás do seu montinho de cartas. A sua lousa você vai dividir em 3 espaços, um espaço para cada grupo. Quando você diz o go, que eles podem ir, eles pegam um giz ou uma caneta que vão usar para escrever na lousa, pegam uma carta, vai até a lousa e escreve uma frase com essa carta. Pode ser essa daqui, pode ser essa daqui, e você diz, por exemplo, se você está praticando o futuro com going to, todas as frases têm que ter o going to. Então, ele vai aqui ele tem in April, ele já tem quando vai acontecer. Aí ele tem que escrever o resto da frase. Pode até ser aqui, né? Buy a house. Ou pode ser simplesmente, você pega o jogo, divide, e aí eles vão pegando as cartas, corre, escreve a frase, volta, coloca lá embaixo do monte e vai lá para o fim da fila. E é muito interessante porque eles vão escrevendo as frases na lousa. Quando você pede para parar, eles param, né? Stop.
eles param, aí é o seu momento de ir lá e corrigir frase por frase. É a parte também de você ensinar aquilo que eles fizeram errado. E é muito interessante porque eles vão prestar muita atenção, porque se o colega fez a frase errado, aquela frase não conta ponto. Então, eles ficam ali muito atentos nessa correção. Então é isso, gente. O jogo nos ajuda a conquistar a atenção dos alunos. E é isso por isso que eu gosto tanto do jogo. E outra característica do jogo é que coloca o aluno ali no centro do aprendizado. Porque se você dá, por exemplo, um exercício no livro para ele, aquele momento, né, dele fazer, ele preencher alguma coisa, a cabeça dele vai para La La Land. Ao passo que, se eu dou um tabuleiro para ele preencher, ele vai estar com mais 6 colegas. E todos vão estar dentro de uma competição. E se ele não prestar atenção, pode ser que o colega faça uma frase errada. E aí, então eles prestam muita atenção para vigiar, para ver se os colegas fazem as frases certas e também para não perder nada do que está ali acontecendo. Nessa parte, né, de prestar atenção no jogo, ele acaba prestando atenção em frases em inglês, em palavras em inglês. E isso faz com que o aprendizado aconteça. O jogo, ele traz uma resposta imediata para as atividades. E é isso que o nosso cérebro gosta. Eu não sei se vocês sabem, mas a neurociência, né, parte que estuda o aprendizado, diz que o nosso cérebro, ele busca respostas, feedback imediato, né? Então, no jogo a gente tem o feedback imediato. E a gente sabe que aluno quer feedback imediato. Corrija uma prova e demore para entregar. Você vai ver que ele vai ficar perguntando, né? Então, dos motivos, né? Por que o aluno gosta de jogo. E uma vez que você comece a levar os jogos para a sala de aula, você vai ter os seus alunos pedindo sempre para que você leve os jogos. Por quê? Porque é gostoso. Porque ele aprende, mas ele não está dentro daquela coisa maçante. Eu dei aula durante mais de 30 anos, né? Eu sei que não é fácil você planejar uma aula que seja sempre divertida. Mas o jogo ajuda vocês, né? Ajuda nós a fazer com que essas aulas sejam muito mais divertidas. E mais uma coisa antes de eu terminar a live, falar da importância dos jogos da memória. Nós acho que temos em torno de 20 jogos da memória. Se não temos 20, vamos ter agora que vai ter lançamento. O jogo da memória faz com que o aluno foque a atenção. E o jogo da memória ajuda também porque a gente nunca acerta um par a primeira vez. É só quando dá muita sorte. E aí eu vou virando as cartas várias vezes. E nessa de eu virar as cartas várias vezes, você pode até pedir para que toda vez que ele vire, ele repita aquilo, né? Por exemplo, essa aqui, repeti, tirei errada. Tirei essas duas aqui. Eu repito, happy e angry. E se ele não souber, como ele não fez ponto, ele pode até perguntar para o colega. Aí todo mundo presta atenção e você inclui a parte de falar inglês na sua aula. A Tati está falando, estou ensinando o Simple Past na escola que eu trabalho, tem vários jogos da Play to Learn. E a Milena falou, minha primeira live aqui, amei os jogos. Que bom, Milena, que bom, Tati, que tem bastante jogos. Se vocês tiverem dúvidas de como usar o jogo, no site da Play to Learn, leva os jogos para interagir, sim, Tati. Se você tiver, inclusive o Simple Past, dá para fazer muitas atividades legais. Se você tiver o jogo de cartas desse aqui do Simple Past, dá para você começar com o jogo da memória, infinitivo e passado. Os alunos vão amar, tá? E se vocês estiverem com dúvidas sobre como usar os jogos, lá no site da Play to Learn tem um e-book que é totalmente gratuito. Vai lá e baixa o e-book. Ficou na dúvida? Temos aqui, se você olhar, tem Reels todos os dias, cada dia com um jogo. E temos também um canal no YouTube. Ainda tá na dúvida?
manda um direct para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Ou entra nos grupos, nós temos alguns grupos, inclusive aqui no Instagram, se você olhar na Linktree, tem o grupo de ofertas. Hoje mesmo acabei de postar uma oferta lá, os 9 jogos desse daqui, com frete para região, frete fixo, né? De R$20 para a região sul e sudeste, e ganha 2 fly swatters. Eu estou fazendo a live aqui da minha casa, da cozinha da minha casa. Aqui eu não tenho fly swatter, mas são aqueles mata-moscas que você usa para bater, e dá para usar com esses jogos de estrutura da língua também. Então, é isso. Eu agradeço. Espero que você leve os jogos, Tati, para sua sala de aula. Depois vem aqui me dar um feedback se os seus alunos gostaram. Então, estou à disposição. Tenham uma ótima noite e obrigada por estarem aqui comigo. Tchau, tchau.